Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra estratégia. E hoje nós vamos falar dos impactos da reforma tributária no setor de serviço, e para isso nós estamos aqui com o Dr. Pedro Lemos, mais uma vez, nosso convidado aí de muitos episódios. Dr. Pedro, velho conhecido, mas vamos falar aqui o currículo dele para vocês entenderem o especialista que vai falar com vocês. Dr. Pedro, ele é especialista em Direito Tributário pela FUMEC, 10 anos de experiência em consultoria tributária e responsável técnico pela implementação da reforma tributária lá no R. Fonseca Direito de Negócios. Doutor Pedro, mais uma vez, muito bem-vindo, uma alegria para nós recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Ranilson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar de um programa bacana como esse. Ô Pedro, então nós vamos falar do setor de serviços, é um setor que tem uma representatividade muito grande na economia, e a pergunta para a gente começar o bate-papo, a gente até sabe a resposta, mas a gente quer ouvir. Vai ter muito impacto na área de serviços? Vai. É o setor, a reforma tributária, ela promove uma dança das cadeiras, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura tributária muito dividida, né, entre a indústria, entre o comércio e o serviço, de forma que os dois primeiros hoje têm a maior parte da carga tributária, né? São mais pesadamente tributados do que os serviços. Agora, inverte essa operação. Então, o setor de serviços, ele vai ser severamente atingido pelas novas regras da reforma. E isso é interessante porque a gente tem um modelo, né, de tributação, o empresário já está acostumado, e no caso, a gente tem uma regra geral de transição de PIS e COFINS, né, grosseiramente falando, para IBS-CBS. Isso. No setor de serviço, essa transição, ela segue a regra geral ou ela tem alguma particularidade que o empresário que está nos acompanhando tem que ficar atento? Bom, ela segue a regra geral de extinção dos tributos, né? A reforma, a gente vem falando ao longo dessa sequência de episódios da reforma, que ela vem para substituir o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, e zera o IPI, né? O IPI ele não é extinto como os demais, né? Ele fica zerado. Então, em 2027, nós temos a virada de chave imediata do PIS e da COFINS para o CBS, né? Para a CBS de forma imediata. E essa diferença, nós estamos dizendo que para quem opta pelo lucro presumido hoje e apura o PIS e COFINS por via de consequência pela cumulatividade, seria um impacto um pouco mais acentuado, porque a gente está trocando 3,65% por aproximadamente 9,6%. Na estimativa da alíquota, que até hoje não está definida, né? O Senado estima 28,8%, a gente põe 29% para a via das dúvidas, então em 29% a gente teria essa divisão de 9,6% para o CBS, 19,4% para o IBS, então trocaria 3,65% por 9,6%. Né? A diferença aqui é que os 365 não admitem crédito, né? Ou seja, eu pego o valor do faturamento, aplico os 3,65, aquele ali é o meu PIS e COFINS, fim de papo. Os 9,6 permitem o crédito, ou seja, eu vou apurar efetivamente o quanto devido. Então, dependendo do cenário, o empresário que se atenta à matriz de créditos que ele tem hoje em razão de suas entradas, né, dos dispêndios financeiros que ele tem e que geram esse crédito, ele pode se aproximar bastante desses 365, então ser um impacto financeiro contundente por essa virada de chave, ou até mesmo com a adoção de estratégias corretas, mitigar ainda mais esse efeito, já que agora os créditos são admitidos, então pode ficar até menos de 365 dentro desse parâmetro adotado. Por outro lado, a gente tem uma modificação do ISS, né, uma substituição do ISS, do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, para o IBS, a partir de 2029. E é aí que mora o perigo, efetivamente, porque o ISS ele tem uma alíquota de 2% a 5%. É uma alíquota pequena. Direta também, não admite crédito, né? Ou seja, é um tributo que a gente chama de um tributo cumulativo, ou seja, ele vai incidindo em cada etapa da cadeia, né, a rigor da prestação de serviço. E a partir de 2029 a gente começa a ter a virada de chave para o IBS, né? Eu vou reduzindo de 10% em 10% a alíquota do ISS e do ICMS, para quem tributa por esse imposto, e vou aumentando de 10% em 10% a alíquota do IBS. Então, ou seja, entre 29 e 32 eu tenho esse aumento progressivo e 33 vira 100%. E aí, a partir de 2033, o ISS ele sai de cena, passa a ter o IBS com uma alíquota estimada de 19,4%. É muito alto, principalmente considerando o perfil inicial de 2% a 5%. Ou seja, o empresário ele tem que se atentar a esse detalhe, desse aumento, dessa grandeza tributável, né?
Ô Pedro, e engraçado que a gente fala muito, né, dentro desse contexto da reforma tributária, até mesmo antes da reforma, sobre cumulatividade, não cumulatividade. E uma das coisas que tem sido muito faladas em termos de reforma é que vai ter o fim da cumulatividade. Será que você conseguiria traduzir aí com uma linguagem mais acessível para quem nos acompanha, assim, menos técnica, o que seria a questão da cumulatividade, da não cumulatividade e o fim ou a padronização desses novos critérios na reforma tributária? Bom, como que funciona a questão da não cumulatividade e da cumulatividade? Os tributos, em regra, eles foram criados para serem não cumulativos. Ou seja, aquela velha conversa de que no Brasil tem imposto sobre imposto, isso é a essência da cumulatividade. A ideia é que todo tributo que é recolhido em uma etapa da cadeia de produção ou de fornecimento, ela se torna um crédito para a operação subsequente. Ou seja, se eu adquiro um produto de R$ 10 com uma tributação de R$ 2, quando eu dou a saída a R$ 20 e eu vou apurar meus tributos em razão dessa saída, os R$ 2 da etapa anterior deveriam entrar em compensação com o valor que eu tenho que pagar. Então, essa é a diferença. Ou seja, num cenário de 20%, como a gente está trazendo aqui no exemplo, nós teríamos então a venda a R$ 10 com tributo de 2. Quando eu vendo a mesma mercadoria a 20, o tributo é 4, mas ao invés de eu pagar R$ 4, eu vou pagar somente 2, porque R$ 2 é o crédito da etapa anterior. A cumulatividade dos tributos, ela é o contrário disso. Eu não tenho essa apuração, eu tenho uma incidência cheia da alíquota sobre a grandeza tributável, sobre a base de cálculo, sem admitir o crédito. É o caso do ISS, por exemplo. O ISS, como eu mencionei há pouco, ele é de 2% a 5%, sem qualquer direito a crédito. Então, em cima do valor do serviço que é praticado, eu tenho recolhimento desse tributo. A reforma tributária, um dos pilares que foram estruturados para trazer à realidade a Emenda Constitucional 132 é a implementação de uma não cumulatividade plena. Ou seja, efetivamente todo ingresso tributado ele gera um crédito que pode ser utilizado na compensação do débito no momento da prestação do serviço, da venda da mercadoria. Na prática, isso se traduz para uma redução da carga tributária, uma potencial redução de carga tributária, pela utilização desses créditos. Porque a gente perde um pouco, inclusive, né, Ranilson, a gente tira um pouco da linha o crédito físico, né, que normalmente era o que majorava a grandeza tributável de forma artificial. Por quê? O crédito físico nos insumos era somente aquele que era consumido na produção do produto, né, ou então ele era atrelado àquela mercadoria específica. Comprei o produto que tinha um crédito destacado, aquele produto carrega o crédito. E a partir de agora é o crédito financeiro. Eu não tenho mais essa linha de manutenção física do crédito com aquele produto especificamente. E com isso nós evitamos esses acúmulos, essas rebarbinhas tributárias que vão ingressando na base de cálculo, e quanto maior a cadeia de operação, mais tributos em cascata vão incidindo sobre aquele tributo inicial que foi incorporado ao custo da mercadoria ou da prestação de serviço. Então, de tudo, ao menos a nova linha de apuração pela não cumulatividade é um ponto positivo e que, se analisado, se pensado, planejado de forma adequada, pode refletir em ganhos para a empresa. Pelo menos uma notícia, né, boa, né, que traz para a gente algum consolo diante de tantos impactos aí da reforma. E se a gente pudesse escolher assim, vamos escolher o setor de serviços, é muito representativo, sim, mas se a gente pudesse escolher assim, qual seria o setor que você diria assim, olha, esse setor em específico tem que prestar atenção? O que você diria que é o setor, dentro do setor de serviços, qual seria o ramo, né, mais atingido pela reforma tributária? Olha, a Thomson Reuters fez uma pesquisa recente para entender assim, os momentos que das empresas em relação ao planejamento, à estruturação tributária, e dentre as perguntas que os entrevistados responderam, eles fizeram uma matriz de impacto da reforma nos mais diversos setores. E a grande maioria estavam catalogados entre impactos médio a muito alto. Então, médio, alto, muito alto. A esmagadora maioria, coisa assim, 70%, 80%. Porém, existe 5% que estão sendo considerados disruptivos, ou seja, eu tenho que repensar a estrutura do serviço que está sendo prestado ou da mercadoria, né? Lá eles vão fazer a distinção do que estaria contemplado dentro desses 5% disruptivos.
para fins de serviço, de prestação de serviço, eu considero que um dos componentes são as locações, locação de máquinas e equipamentos. Por quê? A locação de máquinas e equipamentos hoje não tributa ISS. Ele tem a tributação na renda, IRPJ-CSLL, ele tem a tributação do PIS e COFINS, que se for lucro real é não cumulativo, se for lucro presumido cumulativo, e não tem ISS. Então, como a gente disse agora há pouco, nós vamos alterar o PIS e COFINS para CBS, 365 ou 9,25 com crédito, para 9,6 estimado de CBS, 2 anos certinhos débitos e créditos, é possível que fique muito próximo do que é hoje, porém eu vou trocar 0% de ISS por 19,4. Por mais que eu tenha um infinito de créditos para poder utilizar, eu muito dificilmente vou chegar perto do zero, que é o que nós temos hoje, né? O Supremo Tribunal Federal, por ocasião, salvo engano, da súmula 31, súmula vinculante 31, o julgamento que originou a súmula vinculante 31, entendeu que a alocação de máquinas e equipamentos sem mão de obra vinculada, ou seja, somente o bem em si, né, o equipamento, não configura serviço. Né? Não é uma obrigação de fazer, né? Falta ali o verbo nuclear, o facere, né, do latim, e somente uma obrigação de dar coisa certa. E por isso ele está fora da área de incidência do ISS. Porém, a implementação da reforma traz, salvo engano, no artigo 3º da reforma, a possibilidade de incidência de BS-CBS, né, fato gerador, como locação. Então, esse serviço sai de 0 para 19,4. E ele vai encarar uma dor grande da prestação de serviço, que é a falta de créditos. Porque a indústria, o comércio tem uma rotatividade de estoque muito grande, uma aquisição de insumos muito grande, e isso vai acumulando esses créditos que podem ser utilizados no abatimento dos respectivos débitos. A prestação de serviço não é tão direto, essa aquisição com a prestação. Ou seja, tem uma tendência a ter uma despesa e um custo não tão elevado assim frente ao potencial de receita. Ou seja, eu saio de 0 de tributo para uma alíquota substancial e, a princípio, a priori, com relativo pouco crédito. Ou seja, o aumento de carga, na minha perspectiva, coloca a locação dentro desse patamar disruptivo de regras. E, por ocasião da sua fala, estou lembrando que nós já tivemos aqui um episódio só sobre o setor de locações. Sim. Inclusive, nós vamos deixar no card aqui para o pessoal poder assistir o episódio sobre locações, que eu acho que vai complementar muito bem a sua fala e, diante do que você trouxe, realmente é um ponto de atenção e de preocupação muito grande. Sim, com certeza, concordo. Pedro, e falando de serviços, normalmente as atividades das empresas de serviços, elas requerem um uso intensivo de mão de obra, né? Uma das características das empresas de serviços é ter o uso intensivo de mão de obra. Como é que você vê, você já falou um pouco do aumento natural que vai ter no setor de serviços em geral, mas existe mais um componente de elevação de carga para empresas que têm emprego alto de mão de obra, né, que usam massivamente mão de obra e consomem poucos insumos? Com certeza, esse é um cenário, inclusive um dos piores cenários, porque o que acontece? A empresa que está operando nessas capacidades, que as entradas, né, de insumos, enfim, para a atividade que é executada é muito mitigada, ao passo em que eu tenho um dispêndio financeiro muito volumoso com folha, traz um impacto duplo, porque eu tenho, naturalmente, um impacto de fluxo de caixa, né, pelo desembolso dos valores que tem que ser pagos ali pelaquela mão de obra, porém a mão de obra não gera crédito de BS-CBS, ao contrário dos insumos, né? Ou seja, a aquisição de insumos que é feita por essas empresas vão gerar créditos que no momento do pagamento do tributo são considerados para verificar ali efetivamente o quanto se deve pagar. Por outro lado, um gasto pequeno ou extremamente substancial em folha não acarreta créditos que podem ser utilizados, ou seja, eu tenho um impacto no caixa sem que isso se reverta imediatamente como uma grandeza que eu posso utilizar para redução de carga tributária. Então, para um setor que já está tão impactado, né, você ter esse cenário dessa forma, né, sem nenhum movimento, sem nenhuma modificação, nenhum planejamento, eu considero que é um cenário muito alarmante. Isso agrava a condição Demais. já natural. Né? E você falou uma coisa importante, né? O fluxo de caixa. Uma dos pontos de atenção da reforma é exatamente isso. Como é que fica essa preocupação do empresário, da empresa, em relação ao fluxo de caixa, principalmente no período de transição? Ou seja, vamos falar aí de 2026 até 2032,
quais são os ofensores aí do fluxo de caixa nesse cenário de reforma tributária? Bom, para prestação de serviço, em primeiro lugar, eu acho que é o volume tributário que você vai ter mensalmente. Né? O IBS e CBS são tributos de apuração mensal, não é igual PIS/COFINS, que é trimestral, eu tenho ali um tempinho para fazer caixa, não. Todo mês eu tenho que recolher. Regime competência, não é regime caixa, ou seja, é uma prestação de serviço a prazo ainda, né? De tudo isso que a gente falou, eu acho que a prestação de serviço vai ser impactada, poucos insumos e muita mão de obra, ainda prestação com pagamento a prazo. Aí acabou, fechou o negócio. Aí encerra, né? Porque realmente é um cenário que se reúne as piores condições. E, na minha perspectiva, né, eu acho que quando a gente tem um impacto tributário nessa magnitude, né, nós estamos falando de um desembolso efetivo com pagamento de tributos de forma mensal, sem que eu tenha um tempo para planejar e recalibrar o fluxo de caixa, que muitas vezes era utilizado, né? Pegava uma sobra de caixa, pagava o fornecedor, fazia um investimento aqui e acolá, contratava uma mão de obra, alguma coisa do gênero. Agora isso não é possível mais. E já não bastasse o impacto que a carga tributária vai trazer, nós ainda temos a figura do split payment, que é uma nova modalidade de pagamento, né, de extinção do crédito que foi criado com a reforma, em que o prestador de serviço, em síntese, ele recebe o líquido já dos tributos, né? Ou seja, eu presto um serviço para você de R$1.000, vamos considerar 29% a alíquota, e aí você vai ter uma retenção por via desse split payment de 29%, R$290, e cai na minha conta efetivamente 710. Ou seja, se todos os pagamentos seguirem essa modalidade do split payment, nós estamos dizendo que as empresas vão trabalhar sempre com um líquido de tributos. E anteriormente eu tinha todo um período ali de semanas que eu poderia utilizar aquele caixa para diversas operações distintas, inclusive pagar os tributos. Isso agora não acontece mais. Então, e é um líquido ainda sem considerar os créditos, que eu mencionei, né? Nós temos a não cumulatividade, débitos e créditos. Para chegar no valor efetivo de pagamento, o split payment é a alíquota cheia. Ela desconsidera. Para ter R$1 milhão de crédito, ela desconsidera os créditos. É 100%. Eu até acredito que possa haver no futuro uma automação nesse sentido, né, em que a empresa ela vai ter ali seu estoque de créditos já monitorados pela Receita, de forma que quando for ser realizado o split payment, de forma automática já faça esse cruzamento do quanto que é devido com o volume de créditos e faz o abatimento do saldo e caso haja mais saldo, né, de crédito do que de débito, a pessoa recebe o valor e só reduz ali o proporcional. Só que isso não é para agora. E essa fase de transição, a partir de 27, a gente já tem implementação do split payment. Então já é algo que as empresas têm que considerar para daqui, vamos fechar 2025, nós já estamos no apagar das luzes, já montei até a árvore de Natal lá em casa, então já acabou o ano. Vamos trazer, já estamos em 2026. É um ano para estruturar todas essas mudanças, considerar quais são os impactos se todos os pagamentos se derem por essa via. Então, uma alíquota alta e um pagamento que chega no meu caixa já líquido dos dois tributos. É preocupante. Preocupante. E uma outra coisa que também sempre assombrou o mundo da tributação eram as obrigações acessórias, né? E a gente tem visto já muitos movimentos aí da reforma falando de transparência fiscal e principalmente quando a gente fala de contratos e sobretudo da nota fiscal. Como é que vai ficar essa história da nota fiscal de serviço? Como é que isso vai atuar aí nesse cenário de reforma impactando o setor de serviços? Bom, a intenção, assim, um dos princípios que nortearam a criação da reforma foi justamente o da simplificação. Não é surpresa para ninguém, a pessoa pode nunca ter ouvido falar de tributário, mas ela sabe que existem impostos, né? Todo mundo considera que imposto é o bombril do tributo, né? A metonímia ali parte pelo todo, ou o continente pelo conteúdo. E aí, o que se tem, né? Todo mundo sabe que a carga tributária é alta e que o processo de apuração é extremamente complexo. E essa complexidade, né, tanto para o contribuinte quanto para o fisco. O fisco também ele criou esse angu de caroço e agora ele tem que navegar no problema que ele mesmo criou. Então, para o contribuinte é complicado, para o fisco é complicado, e gera uma margem de erros para as duas partes, né? O único problema é que o erro do fisco é ruim para o contribuinte. O erro do contribuinte é ruim para ele, o do fisco é ruim para ele, né? O fisco não sai mal hora nenhuma. E aí, o que acontece? A ideia de simplificação, ela é colocada na prática por meio da extinção de uma sucessão de obrigações acessórias. A intenção é que FD Contribuições, os SPEDs, GIA, DIME, Sintegra, BH, ISS, todos esses sejam extintos.
Ou seja, eu não vou ter mais esse volume de informações, de cruzamentos, de transmite para um, depois importa para o outro. Isso vai acabar. De fato, simplifica. E o que que vai ser? Existem, óbvio, tem outras obrigações acessórias sendo criadas, tem a DER, tem outras, mas essas de dia a dia, mais complicadas, mais robustas, a intenção é que elas deixem de existir. E com isso, a nota fiscal passa a ter um papel de protagonismo na apuração dos tributos. Porque o correto preenchimento da nota, né, que agora é uma nota fiscal de layout nacional, a gente perde, né? O estado X tem uma nota, o Y tem outra, o município tal tem outra, fica aquela confusão de nota fiscal, cada um com um estilo diferente, um layout diferente. Agora a nota é igual para todo mundo, já com os campos parametrizados, né, onde a gente vai ter os destaques de IBS, de CBS, a gente tem a alteração da CST, né, a CST ela deixa de existir, dá lugar ao C-Class Trib, né, o código de classificação tributária, que vai indicar ali efetivamente, né, a tributação específica sobre aquela prestação ou a mercadoria que está sendo vendida, e o local de incidência da operação, que agora a gente tem a princípio do destino, né? Ou seja, não tributo mais o local de origem, mas sim no destino. Essas duas indicações passam a ser obrigatórias, assim como os destaques todos, né? Do IBS, CBS, inclusão dos valores, preenchimento correto. E com o preenchimento da nota de forma correta, a Receita Federal, e penso que o Comitê Gestor também, eles vão atuar numa apuração assistida, de forma que, com as informações da nota, eles já conseguem fazer todos os cálculos, né, vinculados com os créditos que a empresa já tem, com os débitos que ela tem, para se chegar no montante efetivamente a recolher, se houver. Então, a nota, ela ganha esse papel, já tem hoje, né? Vai emitir uma nota errada para ver o preço que isso tem. Mas, no cenário da reforma, ela tem um papel ainda de maior protagonismo em relação a essas apurações. Pedro, a gente fala muito de reforma tributária e fica muito a questão do tributo, mas como é que entra nessa história para as empresas de serviço a revisão da estrutura societária das empresas envolvidas? Bom, a reforma ela tem uma regra nova de incidência tributária sobre operações com partes relacionadas. Então, é muito importante entender que existe todo um aspecto societário já existente hoje, sem reforma, que é importante, né, assim, que o contrato social, que o acordo de cotistas, tudo isso esteja devidamente alinhado, azeitado, conectado com os interesses da empresa, com os interesses do sócio, para evitar disputas desnecessárias. Já é uma realidade hoje. As operações, né, dependendo do cenário, quando eu tenho partes no exterior, o obedecimento à regra de transfer pricing. Então, hoje, a parte societária, né, o tributário e o societário andam muito juntos. É muito difícil a gente ter dinâmicas que afastam muito um do outro, né? Principalmente o tributário do societário. O societário é primo feio do tributário, eu sempre digo isso. E o que acontece? Para a reforma, isso ganha também assim, um destaque muito grande, porque a partir de agora o fisco ele tem uma autonomia de arbitrar valores. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e o meu irmão tem outra empresa, a gente faz negócios um com o outro. Mesmo que sejam dois negócios distintos, se por essa relação de proximidade eu quero fazer preço de custo para esse meu irmão, eu não posso mais fazer isso. Porque agora ela restringe essa limitação e ela avalia pelo valor de mercado. Então você pode cobrar o valor que você quiser, R$1, mas se o valor de mercado é R$10 mil, para fins de apuração e recolhimento de IBS-CBS, é 10 mil, ainda que você receba somente um por essa prestação. Então entender as regras de partes relacionadas, que não é só familiar. Então se eu tenho... se o meu familiar ele é vinculado a outra empresa, ele é controlador, ele é diretor, ele é controller, se existem questões relacionadas a participações societárias em empresas distintas, então volta, né, a estar em tona a questão de 10%, 20% tem poder de mando, é administrador, não é? Todo esse entendimento ele se faz necessário para entender qual o impacto que isso efetivamente vai ter no negócio, porque tem muita empresa com atividades intercompany e tudo bem, tudo certo, não existe vedação, não existe proibição a isso. Porém, agora é importante que essa operação intercompany, ela tenha um cuidado muito grande, porque se eu não cobrar, inclusive pode ser gratuito, diga-se de passagem, se eu não cobrar por isso, isso pode ser arbitrado pelo fisco. É uma grande crítica que eu faço, porque deixa de uma forma muito discricionária, né, a linha de tributação. É igual a gente tem pauta fiscal, né, que é uma crítica ferrenha que eu faço também. Totalmente subjetiva. Total. E aí fica... E o que é valor de mercado? A gente no escritório com a turma, a gente estava conversando outro dia, a gente tem uma reunião do Comitê de Inteligência Tributária lá, e a gente estava comentando um caso interessante sobre essa questão de arbitramento a valor de mercado. Então, eu vou fazer um parecer jurídico. Eu sou um recém-formado, fui contratado ali por uma empresa menorzinha e tudo, que é um parecer jurídico.
E eu recém-formado, sem grande experiência ainda, eu vou cobrar R$ 100. Mas tem escritório que cobra 100 mil, um parecer. Qual que é o valor de mercado? Então eu vou cobrar 100 e vou recolher tributo sobre 100 mil? Ou é o outro? Porque quem cobra 100 mil é minoria. Então o valor de mercado é 100, eu posso cobrar 100 mil que o IBS-CBS vai ser cobrado por R$ 100. Olha a disparidade que isso gera. O que é valor de mercado? Quem que vai dizer o que é valor de mercado? E quando eu tenho essa linha das partes relacionadas, o que entra o aspecto familiar, que hoje no cenário brasileiro é a maior parte das empresas. As empresas, grande parte, né, do empresariado é familiar, né, são empresas familiares. E se eu tenho uma divisão ainda em CNPJs distintos, isso traz um pivô muito grande para essa operação, dessa análise de qual impacto que isso pode ter. Porque receber uma autuação por ausência de recolhimento, um recolhimento a menor, por um arbitramento de valor, aí isso vai ser muito ruim. E aí a gente emenda um outro assunto que no setor de serviços, aliás, contrato sempre foi importante para qualquer empresa, é importante para a gente, né? Contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Exatamente. Mas para a empresa de serviço, isso é ainda mais relevante. Por exemplo, quando você vai comprar uma camisa numa loja, você não assina um contrato de compra de uma camisa. Não é o usual. Alguns produtos ali, garantia, exatamente, ali alguns produtos que tem ali uma questão de garantia, eventualmente, pode ter ali, mas assim, o setor contrato, a gente pensa no setor de serviço, o contrato é o instrumento que é, vamos dizer, relevante. Sim. Para definir, inclusive, essas zonas de sombra em função da imaterialidade do serviço. Exato. Como é que ficam a reestruturação dos contratos também para evitar essas distorções que você está trazendo para a gente? Olha, eu não tem frase melhor para mim do contrato do que a que você disse, né? Os contratos são usados em tempos, são feitos em tempos de paz para ser usados em tempos de guerra. E na maior parte dos casos a gente vê que os contratos eles pioram a guerra. É uma situação que talvez agrava ainda mais uma disputa, uma situação. Quando a gente está falando de um setor que vai sofrer os impactos que nós já destacamos aqui, e que estruturam contratos que utilizam bases de precificação vinculadas ao atual sistema tributário, e eu vou ter um aumento exponencial disso. E se essa prestação, se o contrato for de 3 anos, for de 5 anos, foi 10 anos, o que vai acontecer? Se o contrato não tem uma previsão de reajuste, de rebalanceio das obrigações, porque, é claro, a empresa que, uma alocação que a gente citou aqui, de lucro presumido, ela vai ter uma matriz de incidência de 11,33%, e IRCS, PIS/COFINS não cumulativo, PIS/COFINS cumulativo, não tem ISS. Ela vai passar para mais 36% com o ingresso do IBS-CBS no jogo. Ela precifica com 11,33 e agora tem que recolher 36, sem crédito, né? Aqui de grandezas absolutas. É lógico que precisa rebalancear esses contratos. Se isso já está ali, se já tem uma cláusula própria para isso, é muito mais fácil. Já existe um ambiente próprio, um ambiente fértil para que se aproxime, né, do tomador do serviço e alinhe esses pontos de forma a não onerá-lo demasiadamente para evitar um rompimento do contrato, mas que também reequilibre dentro de um patamar de justiça daquilo que efetivamente foi pactuado inicialmente. Se não tem essa previsão, já se entra ali tomando de 1 a 0, né, tranquilamente, porque eu tenho que convencer a pessoa. Se tem essa cláusula, eu posso simplesmente acioná-la. Então, para quem não tem, para quem não utiliza, né, utiliza contratos às vezes muito simples, né, sem um olhar jurídico atento, sem um profissional adequado, né, que fez essa redação. Hoje, na era das inteligências artificiais, né, a assertividade com qual um ChatGPT, um Gemini, ele responde, ele convence qualquer pessoa de que aquilo ali está certo e muitas vezes não está. Né? Ou seja, um chat da vida, um chatbot da vida, ele não substitui 5 anos de faculdade, mais anos de experiência no mercado. Então é importante que as pessoas, os empresários, procurem o apoio de pessoas adequadas para que esses contratos sejam criados ou, se já existirem, sejam reformulados, sejam modificados para evitar problemas maiores lá na frente. Agora é uma hora boa para se fazer isso, porque eu consigo fazer uma inserção de uma cláusula dessa numa discussão, mas que não vai causar impacto nenhum no bolso de quem está tomando o serviço. Falando, você sabe, até reforma, todo mundo está sabendo, né? Você chuta uma árvore e cai 10 notícias de reforma tributária, todo mundo sabe. Então, você conversa isso, está em alta, está em voga, você traz esse reajuste, mas não traz impacto no caixa de quem está tomando o serviço. Então, é o momento adequado. Na minha opinião, é o momento adequado. Momento correto é começar a pensar nisso. Exatamente. E para pensar nisso, a gente precisa falar de serviços e
a gente tem vários, né, dentro do setor de serviço, vários segmentos, várias atividades, e apesar de tudo ser serviço, a gente percebe que às vezes os serviços eles se comportam de maneira diferente, mesmo sendo tudo serviço. Exato. E uma outra dúvida que tem muito no assunto reforma tributária é o seguinte: até onde vai o papel, né, do jurídico, onde que o contador entra nessa história, como é que é o impacto lá do financeiro, do custo e tal. Então, na sua opinião, com um diagnóstico, vamos dizer, um entendimento sobre as empresas envolvidas, a gente consegue ter mais clareza sobre essas regras e aí sim entender o papel do advogado, do contador e separar esses papéis claramente? Com certeza. Eu tenho dito aqui com bastante frequência sobre a necessidade de se realizar um diagnóstico, né? Ou seja, uma fotografia do momento da empresa. E eu acho que esse é o momento ideal para trazer muito na prática como que essa estrutura fica, né, de participação de diferentes setores, né, dentro da prestação efetivamente, diferentes players ali, né, multidisciplinares, seja o contador, o advogado, o financeiro. Como que se comporta isso? Porque, vamos pensar, dentro da linha do jurídico, né, nós precisamos entender essas regras. Existe toda uma hermenêutica, uma interpretação por trás do que está escrito. E é um desafio, porque a lei ela é complexa, é uma lei que faz referências a vários outros institutos jurídicos, que tem uma respectiva atecnia em alguns pontos, ela entra em contradição com ela mesma por diversas vezes. Então, a capacidade de entender, de interpretar e estruturar na prática como que essas novas regras abstratas vão impactar a vida das pessoas, é o papel do jurídico. Por outro lado, o contador, ele também tem um protagonismo fundamental, porque é ele que recepciona essas informações, é ele que trabalha esses dados e garante uma apuração, um preenchimento, uma transmissão de informações e de obrigações que, uma vez feitas da forma correta, não vão gerar quaisquer impactos negativos à empresa, pelo contrário, né? Um contador, um escritório de contabilidade bem estruturado, bem preparado, com profissionais adequados, ela mitiga riscos, é investimento, não é gasto. Uma vez que, se eu tenho ali uma sucessão de erros, problemas, apurações equivocadas, utilização de premissas erradas, isso uma hora chega, a conta chega. E muitas vezes o erro tributário ele é muito severo, porque as multas são muito altas, às vezes demora para poder chegar ao problema, mas os juros é lá do fato gerador, então tem um acúmulo de juros enorme, uma multa muito pesada e um problema que já seria grande fica ainda pior. Então a contabilidade ela tem um papel de destaque na assertividade e na mitigação de impactos que a reforma traz. E o financeiro, nós dissemos aqui sobre o potencial impacto que o split payment pode trazer. Ou seja, uma vez que eu preciso reorganizar as entradas e saídas de valores da empresa, eu preciso considerar esses novos cenários. O que um pagamento de um tributo cheio vai trazer para o meu negócio? O que eu receber o líquido, ou seja, já descontado o tributo para a alíquota cheia, independentemente de quanto eu tenho de crédito, o que isso vai trazer? Como que ficam as obrigações ali do mês a mês, a folha, o fornecedor, as contas? E o financeiro bem estruturado, bem preparado, bem organizado, ele consegue atravessar esse período de incerteza e também tem um papel de destaque ao trazer previsibilidade para quem tem que tomar decisões dentro da empresa. Então eu acredito, Ranilson, que esses três são os principais jogadores. Os atores que vão fazer a coisa acontecer. Exatamente. Bom, Pedro, nós estamos chegando aí ao final do nosso episódio de hoje. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu acho que os esclarecimentos foram muito relevantes. Eu acho que o setor de serviço merece essa atenção, merece esse carinho. E eu queria que você deixasse aí para a gente, então, a sua palavra final para quem aí é do segmento de serviço, para quem não é também, um resumo aí de tudo que você falou e uma mensagem final para a gente. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade, o convite. Sempre um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui. E para você que nos ouve, é muito importante entender que a reforma tributária, ela traz um desafio muito grande. Mas ela traz um desafio muito grande para todas as pessoas, para todos os concorrentes. Todo mundo está debaixo do mesmo sol. E isso traz deveres de cuidado, de atenção, de cautela, mas também traz oportunidades. Esse é o momento de planejar, de adotar uma postura proativa em relação a esse cenário, né, que cada vez mais se aproxima, para entender quais impactos isso vai trazer para o seu negócio e onde é possível aproveitar oportunidades que essa nova realidade está trazendo.
No escritório hoje nós desenvolvemos com muitas empresas vários projetos vinculados à reforma tributária, tanto para que a empresa entenda efetivamente o que vai acontecer, mas principalmente para que ela consiga aproveitar oportunidades que somente agora serão possíveis. Então, não perca tempo com isso, né? Nós já estamos aí no apagar das luzes de 2025 e a partir do ano que vem nós já temos a implementação da primeira fase com as alíquotas teste. Procure uma assessoria, já disponibilizamos, né, aqui aproveitando os contatos do R. Fonseca Direito de Negócios. Marque uma reunião, chame os nossos especialistas para poder conversar sobre esse assunto. Mais uma vez, Rainilson, agradeço muito a oportunidade e espero ser convidado mais vezes. Nós agradecemos ao Pedro e você aí que nos acompanha, que é da área de serviços ou que conhece alguém que é da área de serviços, que está aí em dúvidas com relação à reforma tributária, compartilha esse vídeo com ele, segue o Rcast nas redes sociais e o R Fonseca Direito de Negócios também, para que você possa ter acesso aí a conteúdos relevantes sobre reforma tributária e sobre outros temas aí do direito e dos negócios. Até o próximo episódio, um grande abraço a todos.